ainda? Temos, gente, olha muita só. coisa nessa semana de 22. Mano, a gente não trocou de roupa, meu Deus. Tá semana sem tomar banho só pra falar com você, porque isso é importante. Não, brincadeira, né? Porque a gente tá dando continuidade, tem que interromper, senão você não aguenta também, né? Vamos combinar. Lembra que na última aula eu tinha comentado dos meus bebês, né? Olha que coisa mais linda, gente. Então, os bebês aqui, eu tinha falado deles hoje, que justamente esses livros, essas obras, fazem parte dessa semana de 22. Então, só lembrando que nós estamos num contexto de mundo totalmente conturbado, né, professor? Bastante, né? A gente está justamente nessa primeira fase do século XX, o momento das guerras, o momento da formação política tensa pra caramba, que lá depois vai culminar na Guerra Fria, nessa oposição entre polos extremamente opostos entre si. Exatamente, então é um movimento que estamos em guerra. Isso vai pegar bastante depois na segunda geração, porque é o seguinte, abriu-se aí, né, o modernismo, e o modernismo ele vai ser dividido em 3 fases, tá? É a geração de 22, a geração de 45 e depois a geração pós-modernista. Então tem alguns autores, alguns estudiosos de literatura que dividem isso em 3 fases, coloca como terceira geração, né? E outros que colocam como geração pós-modernista. Então assim, eu fui no meio deles, né? Não sei, não dá pra falar, é a terceira geração. Bom, você vai achar essa nomenclatura, inclusive as duas aí nas provas, vestibulares, estudos que você fizer possivelmente, tá? Mas você tem que prestar atenção justamente na ideia do tempo, né? Porque são os momentos de ruptura, quando você pega de 22 até 45, você ainda está no momento das guerras. 45 é o ano que acaba a Segunda Guerra Mundial, então aí você já começa a entrar nesse novo contexto. Sim, e aí depois a gente vai ter algumas questões bem fortes, características aqui brasileiras que vão constituir a terceira geração do modernismo, né? E o que é interessante a gente observar nessa primeira geração aqui, que é justamente a ruptura, conforme nós falamos na aula passada, né? Então eles vão trazer a ruptura mesmo com o passadismo e o academicismo. Então tudo aquilo que era defendido e muito bem visto, diga-se, ainda pelos poetas parnasianos, que as pessoas adoravam os poetas parnasianos, isso não vai ser mais considerado, os poetas dessa primeira geração não vão querer fazer parte disso, tá? Bom, Manuel Bandeira tem 3 fases, eu vou falar sobre isso com vocês, mas de modo geral eles não querem mais isso. Lembra que o Mário de Andrade falou muito mal justamente desses poetas em algumas colunas do jornal ali que ele acabou publicando, né? Há também um rompimento com a gramática normativa e a sintaxe. Então, lembrando também da aula passada que eu comentei, quando fala de gramática normativa, era aquelas regras que não tem nada a ver com o brasileiro, com o português falado no Brasil, né? E com o que o brasileiro faz. Então, por exemplo, como eu comentei, né? Quando se obriga uma criança a aprender sobre a colocação pronominal, isso é muito diferente da língua que nós temos aqui para aquela realidade portuguesa. Inclusive, até uso de crase, viu, gente? Eu não vou defender que não deva ter. Mas quando a gente pega o português de Portugal, até a pronúncia da crase é diferente. Então você não tem ali as crianças escrevendo de forma inadequada, né, em relação ao uso da crase, porque isso é muito natural para eles. Eles falam de maneira diferente, então eles acabam trazendo isso para a escrita. Que, aliás, é até engraçado. Você vê, inclusive, em meme de rede social, os caras pegando briga de português dentro do Twitter. Falando, nossa, os caras estão declamando poesia. Não é que eles falam assim mesmo. Então, logo que a escrita para eles vai ser muito mais natural dessa forma do que com a forma como a gente fala. Sim, assim, então quando os artistas daquele período tiveram essa constatação, né, é quando eles defenderam essa ideia. Não que ainda o português de Portugal possa ser uma outra língua totalmente diferente como o português brasileiro, tá? Aí eu estou falando, eu sei que já tem alguns estudiosos que ainda defendem isso, mas a nossa sintaxe não está completamente diferente, né? Então aí eu já sigo o Bechara, que o Bechara comenta isso. Quando nós tivermos uma sintaxe muito diferente, aí sim dá para distinguir 2 línguas, falar que existe o brasileiro e o português, né? Por enquanto não, gente. Então o português do Brasil e o português de Portugal ali coexistem, somos línguas irmãs, tá? Tranquilamente. Bom, depois se vocês quiserem eu faço uma aula sobre isso. Tem um curso para falar disso aí, pronto. Do que eu falo sobre isso? Uma liberdade formal, né? Então ali, o que é uma liberdade formal que eles chamam? É justamente o uso do verso livre, das irregularidades da composição, da ausência de pontuação. Então a gente pega, por exemplo, o Manuel Bandeira, né? Ele tem versos que um verso ocupa 2 linhas.
né? É algo quase que não poderia acontecer dentro do parnasianismo. Quase não poderia acontecer dentro do parnasianismo. Um verso é uma linha, acabou. E ele falou, por quê? Por quê, né? Acabou a linha, continua escrevendo. Por quê? O verso pode ser pegar 2 linhas, por que não? Eu ali pego, tranquilamente. E o outro verso abaixo são só 3 palavras, por exemplo. Então, assim, é a questão do sentimento mesmo e como isso está sendo passado para o papel, não da regra, não é a regra que manda dentro dessa estética. A livre associação de ideias, né? Então, lembra quando a gente falou sobre vanguardas europeias, que eu dei um exemplo do poema hípico do Oswald de Andrade, que ele falava sobre uma hípica, né? Então, ele é um acontecimento, então foi o que está acontecendo ali dentro de uma corrida de cavalos, né? Seja na pista, seja no camarote, seja na portaria. Seja no café, então ele comentou sobre isso, mas por que não, né? A incorporação e valorização do vulgar, do prosaico, cotidiano, do coloquial, mostrando a realidade. E não entenda vulgar de uma forma errada, né? Quando você está falando de vulgar, você está falando daquilo que é extremamente comum, sim. A postura crítica em relação aos valores sociais, isso é extremamente importante. A gente vai falar disso. Como tá velhinho, gente. Humor como recurso crítico, então a gente vai ter aí o poema piada, o poema paródia. Nossa, o Oswald adorava fazer poema paródia. Desculpa. O Oswald adorava fazer poema paródia, eu pensei em digitar isso. A ironia do Machado de Assis deu um maior rolê. Não, mas o poema paródia era justamente pegar vários poemas, inclusive do romantismo, né? E ali fazer uma paródia sobre aquilo, né? Tem até um poema bonito, né? Que é dessa nossa terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, nas aves que aqui gorjeia como lá. Então aí o Oswald, por exemplo, ele tem um poema que vai pegar justamente a construção desses versos, mas vai falar de São Paulo, né? Então ele vai acabar elegendo São Paulo, saudades de São Paulo. Ficou muito bonito. Tem ali a pesquisa das raízes nacionais, isso é importante, e o nacionalismo crítico ou ufanista, como eu comentei, tinha falado na última aula. Né, com o Menotti Del Pitta, que acaba defendendo ali o nacionalismo ufanista, né, não o real, assim, como acabava pegando o elemento mais crítico ali, que aparece como no Mário de Andrade, por exemplo, né. Então, assim, eu vou começar comentando sobre o Oswald de Andrade, que eu comentei com vocês na aula passada já, né? Bastante, como né? Que ele é bem danadinho, eu tô até com uma foto dele olhando aqui pra gente, né? Assim, o Oswald, assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, ele não era lá essas coisas, por que ele conseguiu pegar tanta gente? Gente! Ia ser muito legal, cara. Devia pegar tanta gente, ele pegou o Tarsila do Amaral, ele pegou a Pagu. A Pagu, ó, eu vou botar a foto do Oswald e da Pagu. Cara, esse cara deve ser muito legal, velho. E a Pagu era novinha, né? Por que acontece, né? O Oswald teve 7 mulheres, inclusive, né? Ele, como eu comentei na última videoaula, ele... Se não ao mesmo tempo, tá? Calma. Não ao mesmo tempo. Ele é filho único, né? E ele amava demais a mãe dele, tanto que ele fala que ele possivelmente tenha procurado e não tenha ficado com uma pessoa só porque ele não tenha achado a figura materna nas mulheres com quem ele ficou. Né? Porque ou seja, o ideal de mulher dele era a mãe, né? A mãe te acorda, a mãe faz uma comidinha gostosa, você traz outra mulher pra casa, ela não reclama, né? Mas a mãe, tipo, calma. Então, assim... Então ele fez, o primeiro amor dele foi quando ele teve o primeiro filho dele foi quando ele viajou quando veio a primeira vez, não, quando ele viajou, eu esqueci o nome da mulher dele porque eu sempre me lembro da Tarsila, né? Aí depois ele não ficou com ela, aí ele ficou com a Tarsila, e com a Tarsila eles fizeram todo aquele movimento, então toda aquela movimentação da cena da arte moderna que a gente comentou, a Tarsila estava envolvido e eles estavam, assim, já num relacionamento muito sério. Só que aí eles se tornaram amigos, inclusive da Pagu. A Pagu tinha 18 anos, por isso eu falei que a Pagu era novinha. Eles se tornaram amigos da Pagu, e aí eles acabaram, ele e a Pagu, tendo um caso, e aí acabou o relacionamento com a Tarsila. E aí que foi a treta com o Mário de Andrade, por exemplo, porque muitos amigos acabaram ficando do lado da Tarsila, né? Enquanto ele, enfim, ficou com a Pagu.
E ali ele acabou se envolvendo, ele era em bastante relações, inclusive comunistas, porque estava naquela movimentação do comunismo como uma forma de governança, Sim, não é? eu lembro que pô, é nesse momento, inclusive, que rola lá tanto a coluna Prestes, né, da década de 20, quanto a intentona comunista de 35, né? Você está nesse imbróglio gigantesco, onde você tem movimentos comunistas que não é simplesmente um partidinho, o pessoal tentando fazer revolução para derrubar o sistema e implantar comunismo no Brasil. Sim, porque, como a gente falou na última aula, quem não assistiu, né, dá uma olhadinha lá, na Semana de Arte Moderna, o Brasil estava em plena ebulição, né? Então, perante um cenário de eleições fraudulentas, né, e nós temos aí o José Carlos Prestes. Não, Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, desculpa, trazendo ali um diálogo de que as pessoas têm direito à educação, têm direito à saúde, têm direito à moradia, têm direito... Assim, falando de todos os direitos, as pessoas, obviamente, vão se sentir seduzidas por isso e vão sair na briga, né? Como a gente falou. E o Oswald, embora fosse uma pessoa ali da burguesia, ele vai também entrar nessa briga. Tanto que ele e a Pagu foram presos algumas vezes, né? Foi uma coisa terrível. Mas no final das contas não ficou junto com ela, né? Ele não ficou junto, mas dali ele teve outros casos até finalmente se casar com uma mulher que ele falou que foi o amor da vida dele e anos depois faleceu. E não vamos esquecer que nesse momento o Brasil estava vivendo uma ditadura, né? Com vários que vai de 30 até 45, né? Então se meter em rostos desse tipo aí não era bolinho. Pois é. Mas, assim, mesmo com uma vida conturbada, gente, foi ele que introduziu, brigou ali pelo modernismo do Brasil, por essa revolução, né? Ele, tanto que, assim, a gente acaba falando mais dele, do Mário de Andrade e do Manuel Bandeira, porque os três realmente abraçam um movimento. O Mário de Andrade também se fala, né? Mas tanto que o Mário de Andrade é considerado um dos pais do modernismo, né? Mas o Oswald brigou bastante por ele, né? Foi o que a gente comentou. Que ele promoveu um clube de intelectuais no seu apartamento, né, alugado em São Paulo, que ele chamava, tinha até apelido o apartamento, que era o Garçonnerie. Garçonnière. Ah, eu falei errado. Que assim, se for tentar traduzir, né, francofone, né, se for traduzir isso aí, seria que uma garotaria, né, uma junção de rapazes, né, então assim, aqui onde os moços se encontram. Moços e moças, porque Tarsila também, assim, que o movimento tem outras pessoas também, né, mulheres inclusive, né. E lá eles tinham um livro, eles compraram um caderninho de 200 páginas, né, e ali faziam anotações, faziam desenhos, olha daquilo que eles estavam conversando. Esse caderno era chamado de Perfeito Cozinheiro das Almas Humanas. Esse caderno tem uma edição dele publicada em facsímile, tá, na década de 40, se não me engano, e depois tem uma edição realmente já editada, mas é um livro interessante, né? Que ali é um brainstorm dos artistas, né? Desse período. É uma ata anarquista. Falando nisso, também tinha a questão anarquista nesse período, sim, né? Sim, principalmente com os italianos que estavam vindo pra cá, fugindo do fascismo italiano. Não, assim, os artistas mesmo, eles acabavam também se considerando anarquistas, mas não é no sentido da balbúrdia, é do anarquismo no sentido de que as pessoas têm capacidade de se autogovernarem. Não tem nenhum comando, né? Não precisaria de... É o lado romântico, porque é a parte teórica do anarquismo, né? Que as pessoas são capazes de se autogovernar, logo não precisam de um governo, né? E, então os artistas acabavam até achando, né, que isso seria possível, né? Então muitos deles eram anarquistas nesse sentido. De modo que eles atacavam o conservadorismo nas artes brasileiras e defendiam a renovação inspirados na vanguarda, conforme nós já explicamos para vocês, né, gente? Dentro dessa relação dele com a Tarsila, nós temos assim, um grande fato histórico, né, que para ele foi dedicado o Abapuru. Né? Porque quando eles começaram a falar, conversando ali sobre essa adequação dessas artes europeias para aquilo que deveria mostrar a cultura brasileira, né? Da forma como poderia ser mostrada, a Tarsila acabou fazendo o quadro Abapuru para ele. Quando ela deu de presente para ele olhou e falou assim, nossa, que bonito, parece um homem plantado, porque tem o pé grande. Aí pode mostrar o Abapuru aí, né?
né? Que, aliás, ó, não vá pensar que essa pessoinha aqui do Abapuru é o Oswald. Não, né? não é. Aliás, assim, a própria Tarsila explica que o Abapuru é das histórias que ela ouvia de criança morando no interior, né? Dos personagens folclóricos da mitologia brasileira, né? Então ela vai buscar, de novo que a gente tinha falado dessa busca das raízes, então tá aí, a historinha em volta da fogueira olhando para a mata. Exatamente, e assim, e é legal porque aí é uma questão de perspectiva, como uma pessoa estivesse olhando de cima para baixo, por isso que o pé dele é tão grande. Baixo de cima. Desculpa. Você fez com a mão, só que a boca inverteu. Eu faço isso direto, é o tanto de dislexia que eu tenho aqui, gente. Então assim, eu faço isso direto. Então é como se alguém estivesse olhando, e aí você acaba tendo uma proporção diferenciada do elemento, né? E foi o que ele disse, parecia alguém plantado numa árvore ali nascendo. E aí eles procuraram justamente o nome para dar para essa obra, e eles acharam dentro de um dicionário tupi-guarani, jesuíta, inclusive, o Abapuru, né? Que era o devorador de homens, né? E que é justamente a questão antropofágica. Então o Abapuru é a grande representação da arte antropofágica. Aí dentro da obra aí assim, foi dedicada a ele, e do Oswald de Andrade mesmo, ele acabou dentro da sua obra fazendo ali poemas com grandes influências das vanguardas, então teve ali influências futuristas, surrealistas, cubistas, que eu já comentei. E também traz uma arte focalizada na prostituição, na paixão, no suicídio. Então esses temas que as pessoas não gostavam muito de tocar, né? Isso era falado por ele. E que as vanguardas europeias já estavam fazendo. Sim. Isso já estava fazendo desde o simbolismo. O simbolismo já fala bastante sobre isso, o realismo também, mas aí assim, ou seja, o romantismo e o parnasianismo foi uma arte que foi muito mais bem vista, por isso que duraram tanto tempo, né? Principalmente o romantismo, porque as pessoas preferem o ideal do que o real, né? Isso é antropológico, né? Então ele tem uma linguagem dinâmica, quadros sintéticos, uma descontinuidade do tempo e do espaço, uma simultaneidade de ideias. Então isso é característico do Oswald, né? Então ele vai trazer, gente, é engraçado que o Oswald ele não tem obras assim que placaram tanto quanto o Mário, né? Mas ele tem muitas produções. Ele sempre escreveu. Ele escrevia poemas, escrevia prosa, escrevia até teatro, né? Só que as prosas dele tinham uma tendência autobiográfica. Então ele tem um livro de memórias que ele fala, um livro que ele fala mesmo, você tem muita tendência autobiográfica mesmo, que é o homem sem profissão. Inclusive tem um capítulo ali dedicado à mãe dele, né? Que a gente comentou que a mãe dele é a grande figura materna, a grande mulher da vida dele, na verdade. Um complexo né? de édipo mal resolvido. Sim. E também vai ter o Memórias Sentimentais de João Miramar. Isso daqui foi um livro que faz tempo pela FUVEST, faz muitos anos que não cai. Ele é interessante porque ele é estruturado em 163 flashes, são flashes, não é uma história contínua, né? E tem uma técnica de composição cinematográfica ali, produzida. Uma mescla de poesias, piadas, cartas, diários, trechos de crônicas jornalísticas e discursos, e também tem questões ali autobiográficas da vida dele. Então, aliás, lembre-se também que, ao usar a expressão cinematográfica, o cinema é outra ferramenta desse período, né, que vai ser bastante explorada. Sim, não era barato, né, mas era algo que já estava sendo bastante explorado justamente de como você compor uma cena, que foi aquilo. Aquela descrição que nós havíamos ali até o século XIX, feita, por exemplo, por Machado de Assis, não vai ser mais adotada por esses autores, até porque já tem fotografia que faz isso, não precisa mais. Então você vai realmente buscar a criatividade, né? E o primeiro livro de poesia dele, Pau Brasil, né, que ele também era um grande precursor desse movimento, trazia uma estética mais redutora, de linguagem enxuta e coloquial ali, com uma temática que era da brasileiridade. Tá? Desculpa aí, às vezes a pessoa trava a língua aqui. Agora, a outra figura maravilhosa, gente, que gosto demais dele, é Mário de Andrade. Mário de Andrade. Oh, que lindo, né? Nosso Mário de Andrade é uma pessoa fantástica, ele tem uma vida repleta de feitos, ele morreu jovem, ele morreu com 40, 50 anos ali, mas ele fez muita coisa durante a vida dele, muita coisa.
Assim, bom, resumindo muito, né, em 22 ele colaborou como poeta, crítico de literatura, música e artes plásticas na revista Clarkson, né? Porque, que a gente falou no último aula. Sim, porque o Mário de Andrade, ele fez Ciências e Letras, aí depois ele fez uma segunda faculdade, que também envolvia letras. Em uma das faculdades ele teve uma briga com um professor de língua portuguesa, inclusive, por causa dessa questão de preciosismo, né? E acabou saindo do curso. Aí ele chegou a fazer música, então ele fez um curso de música, então o cara, ele sabia realmente o que ele estava falando, porque ele estudou sobre o assunto. E ele foi folclorista. O Mário de Andrade, conforme eu já falei para vocês, né, ele fez também, ele não chegou a publicar em vida, né, mas está publicada a gramaticazinha da língua portuguesa. Ele teve um contato ali com o Amadeu Amaral. Eu já falei, agora estou começando a confundir as aulas. Eu falei nessa aula sobre o Amadeu Amaral. Não, foi na outra aula. Né, na outra aula eu comentei sobre o dialeto caipira, né, que foi o primeiro estudo dialetológico brasileiro, né, que está fazendo 100 anos este ano, inclusive. Esse ano de 2020, não sei quando você está vendo. É verdade, 2020, porque ele foi feito em 1920. E o Mário chegou a falar pro Amadeu Amaral para ele escrever uma gramática brasileira, né? Só que, assim, o Amadeu ele morreu, acho que se não me engano, 2, 3 anos depois da publicação. Não, o Amadeu morreu em 29. Então ele morreu, assim, muito jovem. Então, enfim... Não deu tempo. Não deu tempo. Mesmo que ele quisesse, enfim, não deu tempo. E o Mário acabou meio que adotando para si essa responsabilidade, mas também não fez, né? Mas ele tinha essa compreensão do que era a cultura brasileira, até a língua portuguesa mesmo. Ele fazia estudos sobre isso, né? Ele era, inclusive, um folclorista. Ele chegou a ser o chefe de departamento de cultura da Prefeitura de São Paulo, tá? E ele teve um projeto lindo de criar bibliotecas circulantes para pegar esses bairros, né, que tinha mais periféricos, né? Com mais pessoas, assim mesmo, assim. Então ele pensou nisso, né? Teatros, até discoteca e parques públicos. Então, assim, ele tinha essa percepção da cultura, né, gente? Porque cultura também dá dinheiro, né, gente? Porque, afinal de contas, pessoas cultas, elas acabam se tornando mais... Elas têm o que consumir, né? Elas têm o que procurar. Elas consomem e elas se tornam elementos mais preparados, né? Então, ainda mais para o crescimento de São Paulo naquele período, eu acabei de esqueci de falar que o Oswald, ele cresceu com esse crescimento de São Paulo, né? De ver a criação da popularização da energia elétrica, dos bondes. Então, ele viu a cidade que até então era menos moderna se transformar. Porque assim, não duvide, viu? Assim, São Paulo, essa megalópole, hoje, né? No comecinho do século passado, ele era uma vilinha de veraneio. Pois é, e foi muito rápido, gente, porque até o século XIX, o grande ponto era o Rio de Janeiro. São Paulo começou a ser São Paulo a partir mesmo do XIX com a política café com leite. Então, veja, a gente está falando de autores que estão morando em São Paulo, eles estão participando de toda essa ebulição, essa evolução, e estão crescendo junto, né? Então, quando a gente fala de um público mais preparado, a gente está falando, sim, das criações de fábricas que vieram aqui depois, né? Isso que a gente comentou na última aula, esse plano de indústria que começa a se formar por aqui e que vai atrair uma população gigantesca, né, seja ela do próprio pessoal que está montando a fábrica, quanto dos novos trabalhadores. Sim, tanto que a formação do ensino técnico depois foi colocada justamente porque tinha que preparar essa população que não tinha cultura. Então percebe como a cultura é importante, né? Em 39, o Mário de Andrade, volta aqui para ele, criou e presidiu a Sociedade de Etnologia e Folclore de São Paulo. Então, o cara, sensacional. Né? E ele tinha ali influência das palavras em liberdade do futurismo do Marinetti e da antecipação da escrita automática do surrealismo, ou seja, você escreve do jeito que for, e depois você releia e corrige. E tanto que, assim, ele era tão influenciado por isso, né? Que o futurismo, a gente comentou que o futurismo era uma arte que acabou sendo ligada depois ao fascismo, né? O Oswald acabou elogiando o Mário, falando que ele era um artista futurista. Então as pessoas entenderam o futurista como fascista. E o que não encaixa no Mário. Não. Aí depois o Mário ele teve que responder o artigo, falou que não era bem assim. Era futurista no sentido de trazer relações novas à arte e não a política que
acabam sendo abraçadas ali depois pelo futurismo. Além da coincidência da própria ideia do nacionalismo. Lembra que os movimentos fascistas são nacionalistas, vão buscar as raízes culturais do seu povo, e era o que os modernistas estavam fazendo aqui, só que com outro sentido. Sim. E assim, o Mário vai escrever alguns livros de poemas, tá? Um é o Pauliceia Desvairada, lindo, maravilhoso, e também depois vai ter o Losango Caqui, né? E essa questão do losango era muito característico da obra do Mário, porque ele falava o seguinte, né, que era uma analogia à roupa típica do Arlequim. Lembra do Arlequim, que é aquele personagem da comédia dell'arte, né? Então, enquanto você tem o casal, né, apaixonado ali do Pierrot e da Colombina, você tem o Arlequim, que é o cara que taca fogo na situação, né, que seduz a Colombina, é o pilantra que sempre coloca a jogada que vai atrapalhar a história, né? Então o Arlequim, inclusive, ele se confunde com a imagem do Coringa, né, a figura, né, que atrapalha e que confunde tudo. Mas na verdade não era por isso, é porque assim, a roupa do Arlequim, ele era muito parecida com uma colcha de retalhos que é a cultura brasileira. Então assim, até existe essa questão que o Fábio comentou, porque o próprio Mário, depois no Macunaíma, aqui, né, Macunaíma ele vai acabar falando que é um povo, que o brasileiro é um povo sem... Ai meu Deus, como que eu ia falar? O brasileiro, lembrei, o brasileiro não tem caráter porque ele não tem civilização própria. Então assim, ele compara inclusive o brasileiro com o mexicano, que o mexicano está ligado à questão dessa cultura indígena, que ainda há por lá vários outros países aqui da América Latina, mas o Brasil, como tem muita gente de muitos lugares, a gente não teria uma civilização própria. Então, quando ele fala não ter caráter, não é falta de caráter, né? Não é uma questão de ser um vagabundo, e sim que ele não consegue entender a quem ele mesmo é. Por isso que a gente precisa entender a nossa cultura para sabermos quem nós somos. E é justamente desse ponto aqui que vai nascer o antropólogo brasileiro importantíssimo, Darcy Ribeiro, que vai descrever justamente essa ideia. Ele chama a gente de povo novo, né? Porque não tem raízes na Europa, não tem raízes no índio, não tem raízes no africano, não tem raiz, né? É novo, né? Não tem caráter. E é justamente em cima disso que o Mário de Andrade, né, inteligentíssimo, vai acabar construindo a sua obra. O Pauliceia Desvairada é um livro bastante interessante que assim, chocou um pouquinho, né? É um livro de poemas, mas ele começa dedicando a obra a ele mesmo. Ele fala assim: Mário de Andrade, mestre querido, nas muitas horas breves que me fizeste ganhar o vosso lado, dizeis da vossa confiança pela arte livre e sincera. Não de mim, mas de vossa experiência, recebi a coragem da minha verdade, o orgulho do meu ideal. E você ficou achando que o Fernando Pessoa que era esquizofrênico, né? Você não viu nada. Não, mas ele fez pra si mesmo, porque ele está brincando com essa ideia de autoconstrução, né? Lembra da ideia de humor. Exatamente, ideia de humor. Permite-me que horas vos oferte este livro, que vos me veio, prover a de Deus, nunca vos perturbe a dúvida feroz de Adriano Ciste. Mas não sei, mestre, se me perdoaríeis a distância mediada entre esses poemas e vossas altíssimas missões. Recebei no vosso versão o esforço do escolhido por vós para único discípulo, daquele que neste momento de martírio muito a medo ainda vos chama o seu guia, o seu mestre, o seu senhor. Quem assina? Mário de Andrade. Tanto que ele fala: leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, é inútil. Então assim, ele vai ser um livro de poemas justamente brincando. É um Brás Cubas com muita autoestima, né? Não, depois não. Na abertura. Na abertura sim. E aí ele vai, assim, são poemas, são flashes também, né? Do Tietê aqui, ó. Era uma vez um rio. Porém, os borbas gatos do ultranacionais experiamente havia nas manhãs cheias do sol, do entusiasmo, as monções da ambição e as giganteias vitórias. As embarcações seguiram o rumo do abismal descaminho. A roubos, lutas, setas, cantigas, povoar, ritmos de brecheret e a santificação da morte
foram-se os ouros e hoje as turmalinas. Nadador, vamos partir pela via do Mato Grosso? Iô, mais 10 desbraçadas, que na meiajote, atstores, meia de seda, vaso a pranzare com larude. E se você viu o Brecheret e lembrou do Deixa que eu te empurro lá perto de Ibirapuera, você não confundiu nada, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então assim, tá vendo? Por isso que é policial desvairado, uma loucura, não tem... É aquilo que ele está sentindo em relação ao Tietê, ele vai falando ali da questão justamente do bandeirantismo, da conquista da terra, de uma forma muito louca, muito desvairada, né? Você vê que ele já tinha uma compreensão do bandeirante justamente como esse cara que é um nada, né? Que ele não tem essa raiz, que ele não tem esse caráter, esse cara mesclado, esse cara misturado, que é o que vai fazer essa pauliceia, esse São Paulo xarope. Então, assim, por isso que tem ali a transfiguração do primitivo, dos mitos sertanejos, indígenas e da influência africana, né? Ele também vai trazer nas suas obras aí um caráter autobiográfico, revelando afetos, angústias, desesperanças, reflexões filosóficas a respeito da vida e de suas relações com o mundo. Também vai ter uma forte influência marxista e freudiana, além de tradições regionais brasileiras, né? Falando sobre a questão, vou até aqui falando do Freud, né? O Amar, Verbo Transitivo é um livro extremamente freudiano, né? Mesclado com uma crítica social. Nossa, eu tinha esquecido, tá tudo marcadinho, olha que bonitinho, ó, tá cheio de anotações. Porque assim, essa história, ela é uma crítica muito forte à sociedade, porque ele vai contar a história de uma família que contrata uma professora, né, a Fraulein, e para poder ensinar alemão para os filhos e um menino de 15 anos de idade. Percebe que não tem nome. Fraulein é Fraulein. Não, ela tem nome, mas aqui o menino chama ela de Fraulein o tempo todo, né? Aí o que acontece? Na verdade, ela não é essa professora, ela é uma prostituta, uma mulher de 35 anos, e o pai contratou ela para ela poder, assim, de uma forma, como fala? Sutil, seduzir o menino de 15 anos e iniciá-lo na vida sexual. E estava tudo combinado. Então, assim, ele seria iniciado nessa vida sexual até que os pais dele pegariam no flagra, né? E fariam com que ele realmente tivesse sentimento, tivesse vergonha, cuidado com aquele sentimento de amor que ele teria desenvolvido por ela. E ali, com base nesse trauma, ele se desenvolvesse um patriarca mais resoluto, mais racional. E é um pouquinho misógino. Totalmente. Então o que acontece? A Fraulein também se apaixona por ele, mas ela não pode, por isso que o amar é verbo transitivo. E assim, então você percebe que essa história é horrível, gente? Né? De um pai que contrata uma mulher para poder iniciar o seu filho. Moldar o filho do jeito que ele quer. Inclusive a questão dos traumas. Gente, isso é uma questão terrível, terrível. Então assim, é uma história em prosa, ela vai ser mais comum aquilo que estava acostumado, que nós estamos acostumados a ler, diferentemente de Macunaíma. Macunaíma também é um outro livro que ele vai abrir aqui o modernismo, porque ele vai trazer a história do herói sem caráter, né? E sem caráter nesse sentido que eu falei para vocês. Só que o que é interessante é que esse livro é até de difícil leitura, porque ele tem muitos elementos assim, da cultura, inclusive indígena, tem muitos nomes aqui, e não só da cultura indígena, assim, se eu for pensar dessa forma, eu penso em Iracema, né, que tem muitos nomes indígenas ali mesmo. Mas aqui tem muita fala popular e acabou sendo marcada. Então, às vezes, a gente não entende o que quer dizer porque eram expressões, eram gírias daquele período, né? Então, essa questão da linguagem popular aparece bastante nesse livro. E é bastante interessante também porque ele vai ser uma compilação de várias lendas, cantigas, rezas, ditos populares, tradições populares brasileiras. Assim, então, ele tentou fazer uma miscelânea ali de cultura para poder apresentar o personagem que é o Macunaíma. Que, aliás, é muito exótico essa mistura, né? Porque ele nasce de uma Índia, nasce negro e acaba branco, né? O cara ele passa por todos os grupos étnicos. Exatamente, ele passa por todos os grupos étnicos, exatamente. Então ele nasce de uma Índia, ele nasce negro, e ele é um índio safado, muito danado, mas aí vai o gigante, eu esqueci o nome do gigante, mas é o Venceslau
Pietro Pietra, né? Vai lá e rouba a... Não, foi lembrar o nome do esqueci o nome da pedra. A Muiraquitã, né? Que é uma pedra ali que era ela que regia a harmonia da tribo. E aí o Macunaíma ele tem que sair da tribo dele para poder resgatar essa pedra que o cara veio para São Paulo, né? O Venceslau. E então nisso ele vai mudando o personagem, vai se adequando, vai se tornando assim, brasileiro, né? Mostrando a cultura brasileira até recuperar essa pedra, que na verdade não recupera, né? Ele depois, enfim, ele é roubado, ele recupera a pedra, depois ele é roubado novamente, e aí ele pede para se juntar à Ursa Maior, né? Ele vai virar estrela. Mas o que acontece, que o Fábio falou? Porque ele nasce negro, né, safado, danado, pegando as graças das mulheres, né, fala isso no livro. E aí ele e os irmãos, na hora que estão vindo para São Paulo, ele nasce em Nova Amazonas. Na hora que está vindo para São Paulo, tem uma lagoa gigante, aí ele vai tomar banho nessa lagoa, e na hora que ele toma banho, ele fica branco, ele vira loiro de olhos azuis, né? Aí o segundo irmão viu aquilo, foi tomar banho, ele saiu moreno, né? Saiu mestiço, né? Que no livro vai chamar de mulato, né? Que ele chama da cor dourada, inclusive. E aí o último não consegue tomar banho, porque os dois esbanjaram a água da lagoa, aí ele só consegue colocar as palmas das mãos e dos pés no chão, que ficam rosadas, né? E continua negro. E ali fala, pô, as pessoas falam, mas que história racista. É uma lenda indígena, né, sobre a criação das pessoas, vai explicar o porquê que as pessoas têm cores diferentes. É importante, inclusive, a gente parar para contextualizar o espaço, né, porque muitas vezes você vai parar para ler assim, sem conhecer qual que é o ambiente, qual que é a intenção do sujeito, e você vai sair com vontade de tacar fogo no livro do Mário Andrade. Coitado, o Mário é legal. Porque no caso, esse personagem, ele se metamorfoseia de acordo com a necessidade e as circunstâncias, inclusive. Então, o Macunaíma vai mudando de acordo com a necessidade. É um homem moderno, extremamente adaptável. E brasileiro. Bastante. Né? E aí, assim, essas assim, são as principais obras do Mário. Leiam, gente, é sensacional, adoro. E o Manuel Bandeira, né? Mané. O lindo. Gente... O que acontece com o Manuel Bandeira? Ele nasceu no Recife, inclusive vários poemas dele falam dessa infância e fala de Recife, né? E depois ele foi morar no Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro ele veio morar em São Paulo, né? Porque ele foi fazer a Politécnica. Só que na hora que ele chegou em São Paulo, ele contraiu tuberculose. E ali falaram, né? Já era. Aí ele volta para o Rio de Janeiro, aí ele fica morando, quando ele chegou no Rio de Janeiro ele foi para Petrópolis inicialmente, quando ele foi para a família, antes de vir para São Paulo, mas aí ele mora no Rio de Janeiro e buscando aquela questão de lugares com ares melhores por causa da doença, né? Como era Petrópolis, como era aqui em São Paulo, Campos do Jordão, essas áreas serranas, né, para onde os tuberculosos se tratavam. Mas se bem que ele morava depois no centro mesmo, né? Ele chegou aí para a Suíça, né, em tratamento, e na Suíça ele entrou em contato com vários artistas, pessoas famosas ali, que já mexiam com essa questão da arte moderna, né? Só que é interessante que ele vai ter uma obra, gente, bastante assim, com temática pessimista, embora ele também buscasse a questão da piada, né, e às vezes evasiva, assim, tentando escapista, assim, pensando em questões de fuga, porque ele acha o tempo todo que ele vai falecer, afinal de contas, aos 18 anos, falou, você tem tuberculose. Tuberculose antigamente era igual... sentença de morte. Sentença de morte, né? É à toa que no século anterior, no século XIX, né, a tuberculose era o sinal de que, pegou, já era, morreu. E aí, assim, então ele passou a vida toda achando que iria falecer, assim, os amores nunca eram... Mas você apaixonou pra quê, né? Vai acabar isso aqui uma hora? Só que ele morreu com 82 anos. Deu tempo. Ele morreu com 82 anos. Então, e foi em 1919 que ele teve contato ali com o Grupo Paulista com a publicação de Carnaval, né? Ele vai ter 3 fases que eu já falei para vocês, uma pós-simbolista, né, impregnada ali do espírito decadentista,
uma modernista já influenciada pelas vanguardas e depois uma pós-modernista cheia de tradições e vanguardas. E assim, a temática principal dele era sobre o amor, que oscilava entre a espiritualização e a mulher, né? E a convulsão sensual carnavalesca, aquela coisa da sensualidade. E, como eu comentei, uma temática mais sensível da morte, mas trazendo ironia, trazendo humor, né? E bastante o escapismo. Ele, tanto que, assim, o principal poema dele, que as pessoas lembram bastante, tem um monte de artista tatuado com o poema, é o Pazágada, né? Porque ele era inteligentíssimo, ele... achei, 743. Ele... Peraí, pessoas, deixa eu só achar 743 aqui pra vocês. Ele, quando quando estava na adolescência, ele foi traduzir uns poemas gregos. E aí o Pazágada era uma cidade persa. Isso. Uma cidade persa. E ali ele foi encantado pelo nome, né? Que número que eu falei? 147. Tá. Quer que eu procure para você não perder de raciocínio? É que eu falei pra vocês, eu devia ter separado, né, gente? Eu não separei. Vocês verem como essa aula bastante espontânea, achei. Entendeu? E aí, então assim, quando ele tava... Aí teve um dia que ele tava, assim, triste, né, pessimista, né, com essa questão da doença e tal. Aí veio a palavra Pazágada. Aí ele pegou a pena para poder escrever, só que não veio. Aí depois da segunda vez veio, vamos embora para Pazágada. E ali ele conseguiu fazer o poema em uma sentada, né? E é assim: vou-me embora para Pazágada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazágada. Vou-me embora para Pazágada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que eu não tive. Eu, como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pazágada. Em Pazágada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar... Lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vamos embora para Pazágada. É lindo, né? Então você percebe que ele é extremamente intimista. Quando ele fala da Rosa, é a lembrança dele da infância, né, realmente da cuidadora dele quando ele morava em Recife. A gente percebe as questões futuristas nesse poema, quando ele fala do telefone automático, tem alcaloide à vontade, alcaloide são pilhas, né? Sim. Tem pilhas à vontade. Prostitutas bonitas, quando ele fala tem método de concepção seguro. Olha só, então assim, ou seja, lá pode-se fazer sexo à vontade. E ainda não tinha inventado a pílula anticoncepcional? Não, e aí também o pessoal fala, não, antigamente não era, ninguém pensava nisso, não. Aqui, tá? A pontuação também dele, que é maluca pra caramba. Né, quando ele fala da Joana louca, rainha não tem vírgula. Então, assim, é uma cidade totalmente imaginária que é pra onde ele foge, porque lá ele é feliz. Pazágada é um lugar feliz que todo mundo tem, sabe? Quando você tá chateadão, você fala, não, vou pro meu lugar feliz. Se você imaginar qualquer coisa, é Pazágada, né? Então, esse aqui é um dos poemas dele que eu gosto muito. Ai, se eu for parar aqui pra ler, eu vou ficar aqui a noite toda, tá? São esses três autores principais, tudo bem, gente? Ainda tem uma Alcântara Machado aqui, que é importante. Mas assim, tem outros autores que eu não vou assim, me estender tantos neles, né? Mas assim, Del Menotti Del Picchia, que a gente comentou já, que ele participou do movimento verde e amarelo, escreveu o Juca Mulato, que foi um livro-poema, né? Importantíssimo para o período, justamente pela história do caboclo que muda para a cidade. Né, focalizando ali a paisagem paulistana e até falou de regionalismos nordestinos aqui, né? Algo que é interessante também nesse período é que vai ter autores que vai começar a falar do Brasil inteiro. Isso já estava acontecendo no romantismo, mas aí acontece de forma mais real. O Macunaíma é um baita exemplo disso. Exato. Então a gente vai ter autores que vão falar ali, por exemplo, o Raul Bopp, que ele vai trazer, também fez parte do movimento verde e amarelo, né? E depois ajudou
antropofagia. Então ele estava ali mais dentro do verde e amarelo, que ele era mais movimento mais de direita, fanista, né? E acabou indo para o movimento antropofágico, né? Ajudando ali o Oswaldo de Andrade a fundar a antropofagia. Ele escreveu o Cobra Norato. Foi um poema também, né? Que ele nasceu como se fosse uma história para criança, mas acabou tomando assim uma dimensão muito grande, porque ele acabou mostrando um painel folclórico de lendas e espaços da Amazônia. Então, quem tinha falado da Amazônia até então, gente? Hoje a gente não fala. Exato, ele não tinha falado de ninguém. Então o Raul Pop acabou falando sobre isso, revelando ali um outro local, e foi bastante importante, tá? E nós temos aqui aí o Alcântara Machado. E o Alcântara é engraçado porque o Alcântara estava entre uns dos que vaiaram na Semana de Arte Moderna, um pai assim aqui. Mas aprendeu, né? Tava lá e todos os estudantes, mas depois sim, depois ele conheceu pessoalmente o Oswaldo de Andrade, ele se encantou pelo movimento e acabou se tornando parte desse movimento também. Ele escreveu Brás, Bexiga e Barra Funda, né, que é um livro de contos bastante importante aqui para São Paulo principalmente, porque ele vai focalizar os imigrantes italianos e os descendentes, né? E é engraçado que o Alcântara Machado, ele é filho de paulistas quatrocentões. O que é isso, professor? Eu falei um monte já. Os caras que vieram lá junto com as caravelas, né? Os caras que são pessoas fundadoras, né? Lembra que em outras aulas eu falei, inclusive, daqueles italianos que iam para o interior e pulavam do trem em movimento em São Paulo, por isso trancavam do lado de fora? Onde esses caras vão parar? Brás, Bexiga, Barra Funda. Então essa quantidade de imigrantes que vão começar a formar a cidade de São Paulo, que é essa megalópole multicultural, é uma nova Roma aí, né, que abarca o mundo inteiro, né, vai ter essas diversas características de um bando de povo imigrante, né, e não apenas dessa tradição europeia que chega pra gente, né, que é tão marcante, mas de árabes, de eslavos, de orientais e que vão ajudar a compor toda essa galera. Sim. Então, assim, como ele é bem integrado a essa cultura, ele sabia também bastante coisa sobre a hipocrisia que tinha a sociedade nessa época, né? Então ele vai ter um olhar assim, até um pouco diferenciado para a sociedade e para a criação dessa nova que está se tornando ali. E o Brás, Bexiga e Barra Funda vai ser uma condensação disso que o autor vive, que ele convive, além de ter ali uma linguagem extremamente interessante, porque ele vai ter uma linguagem chamada de telegráfica, porque são frases curtas, né, são mais enxutas, e trazendo expressões gírias do período e até expressões italianas, o que é bem interessante, né? Por exemplo, vou ler um pedacinho do conto para vocês aqui, que é o Liseta, que ele mostra bem essa realidade que eu estou falando. É muito legal. E como ele escreve isso, gente, é sensacional. Depois o Liseta tem Corinthians versus Palestra também, tá? Olha só, para ele o livro está desmontando. Quando Liseta subiu do bonde, o condutor ajudou, viu logo o urso, felpudo e amarelo, tão engraçadinho. Dona Mariana sentou-se e colocou a filha em pé diante dela. Liseta começou a namorar o bicho, pôs o pirulito de abacaxi na boca. Pôs, mas não chupou. Olhava o urso não ligava. Seus olhinhos de vidro não diziam absolutamente nada. No colo da menina de pulseira de ouro e meias de seda, parecia um urso importante e feliz. Olha o ursinho, que lindo, mamãe! Saizita! Então vocês imaginam a cena, né? Porque tá lá a menininha, né, entra no bonde com a mãe e de repente a menina pequenininha lá viu um ursinho no colo de uma outra criança, uma criança com, presta atenção, com pulseira de ouro e meias de seda. E a mãe fala, está esita, ou seja, ela é uma expressão italiana aqui. Senta aí. A menina rica viu o enlevo e a inveja de Liseta e deu de brincar com o urso. Ó, pensava que ele não estava nem aí, então depois que... safadinho. Mexeu-lhe com o toquinho do rabo e a cabeça do bicho virou para a esquerda, depois para a direita, olhou para cima, depois para baixo. Liseta acompanhava a manobra, sorrindo fascinada. E com um ardor nos olhos, o pirulito perdeu definitivamente toda a importância. Agora são as pernas que sobem e descem, cumprimentam-se, cruzam, batem uma nas outras. As patas também mexem, mamãe, olha lá. Está em
e percebe assim que a menina fala português, a mãe fala italiano, né? Já a mistura dela crescendo nesse ambiente brasileiro mesmo. É assim, e o meu caipira que não deixa eu fazer, né? Não é aqui, né? Olha lá. Liseta sentiu um desejo louco de tocar o ursinho, jeitosamente procurou alcançá-lo. A menina rica percebeu, encarou a coitada com raiva, fez uma careta horrível e apertou contra o peito o bichinho que custara 50 mil réis na casa São Nicolau. Deixa eu pegar um pouquinho só nele, deixa? Ah, excuse senhora, desculpa por favor. A menina, a senhora sabe, essas crianças são muito levadas, desculpe. A mãe da menina rica não respondeu. Ajeitou o chapeuzinho da filha, sorriu para o bicho, fez uma carícia na cabeça dele, abriu a bolsa e olhou no espelho. Dona Mariana, escarlate de vergonha, murmurou no ouvido da menina: "Encasa-me logo pagueirai. Vai ver, sabe que tinha em casa." E pespegou por conta de um beliscão, um bracinho magro, um bracinho daqueles. Um beliscão daqueles. Liseta então perdeu toda a compostura de vez. Chorou, soluçou. Falando assim: eu quero Stai frema, o tia Maso, parole d'onore. Um pouquinho só, um pouquinho. Sente-se, Liseta, não te potera più e senta, mais più. Um escândalo. E logo no banco da frente o bonde inteiro testemunhou o feio que Liseta fez. O urso recomeçou a mexer a cabeça da esquerda para a direita, para cima e para baixo. Olha que ódio. Assim, o que é interessante é justamente porque possivelmente a menininha rica de pulseirinha de ouro era filha de um patrocentão. Tipo a família dele. Né? Que estava esfregando na cara do proletariado. Eu tenho. E você não tem. Né? E fazendo ela sofrer ainda por cima, né? Ai, que ódio dessa menina. Né? Tadinha da Liseta. Então, assim, vocês perceberam isso que eu acabei de fazer? O que eu acabei assim, de ler, tudo bem que eu estou colocando uma entonação, né? Tentando ser dramática, tentando fazer teatro aqui, para deixar a leitura mais interessante, mas esse é o tipo de coisa escrita que até pouco tempo e não aparecia nas obras, mesmo que reproduzissem a fala de um personagem, não dessa forma. Então isso daqui também é uma das inovações que o movimento modernista trouxe. Isso aí. E fechamos por hoje então? Fechou. Então é isso aí, cara. Se você curtiu, você vai lá embaixo dar um curtir. Se não curtiu, você vai lá embaixo dar um discutir. Essa é a literatura do Suetônio, eu sou o professor Fábio. Sou a professora Rosi e aguarde a próxima aula que a gente vai continuar falando de modernismo. É isso aí. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.